pareça, né? Justamente por causa do Natal, da proximidade do Natal, é que começa uma correria na vida de muitas pessoas relativas ao Natal, porque as pessoas estão ficando até mais tarde no comércio e tem que tirar o atraso, porque as dificuldades, né, do ano que a gente passou e tal, enfim, as coisas vão ficando mais difíceis. Eu sempre digo uma coisa: cuidado para o Natal não tirar você do Natal. Cuidado para o Natal não afastar você do aniversariante do Natal. Chegando ao ponto de há pessoas que, no dia do próprio culto de Natal, ela não consegue ir à igreja, porque é tanta coisa, é tanto compromisso, mas o dia 25 é o dia, né, de nós estarmos na casa de Deus e glorificando a Deus pelo nascimento do nosso Salvador, daquele que mudou a nossa história. Mas justamente por causa do Natal, a correria é mais ou menos aquilo que aconteceu com Marta, porque quando Jesus se hospedou na casa de Marta e de Maria, ali estava a grande oportunidade de ouvir Jesus. Você pensou, Jesus hospedado na sua casa, né? A atitude de Maria: aquedou-se aos pés do Senhor Jesus para ouvir os seus ensinamentos. A atitude de Marta, agitada de um lado para outro, arrumando a casa e providenciando as coisas e tal, e ainda dizendo: Senhor, tu não te importas que eu fique a servir sozinha? Pede, por favor, que a minha irmã venha me ajudar. E Jesus disse: Marta, Marta, por que você está assim tão inquieta? Pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. E Maria escolheu essa parte, essa coisa, e isso não lhe será tirado. E eu venho nessa noite falar com os irmãos sobre escolha de prioridades. Muita gente não está aqui nessa noite, ou talvez não tenha vindo no domingo à igreja, porque priorizou outras coisas. Mas qual é a prioridade que Jesus nos diz na sua palavra? Em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu não preciso das demais coisas. Jesus disse que Ele sabe de tudo que a gente precisa, mas que nós temos que entender a prioridade do reino. Porque quando a gente vai deixando o reino de Deus para trás, as coisas de Deus, as coisas do alto, a gente começa a se ligar somente ao que é o terreno, material, humano, carnal, transitório, passageiro. E nós, mesmo sendo conhecedores da palavra de Deus, nos tornamos muito semelhantes aos descrentes, aqueles que nada conhecem da palavra de Deus. Eu vou pedir que você abra comigo a sua Bíblia em Ageu. Está lá no Antigo Testamento, no finalzinho, né? É um dos últimos livros do Antigo Testamento, é o antepenúltimo livro, né? É Ageu, Zacarias, Malaquias, antepenúltimo livro do Antigo Testamento. E a palavra de Deus diz assim: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a José, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor.
Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho do campo. Até aqui. Senhor nosso Deus, que essa palavra nessa noite nos sirva de alerta, de aprendizado, de conhecimento, mas também, ó Deus, de estímulo para que nós escolhamos aquilo que está no centro da Tua vontade, para que nas nossas prioridades nós não entristeçamos o Teu coração, ao ponto de Tu teres que fechar os céus sobre a nossa cabeça, para que nós entendamos que as nossas prioridades estão erradas. Fala, Senhor, ao nosso coração e dá-nos, ó Deus, o entendimento das coisas que são mais importantes e prioritárias para os dias de hoje em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Eu quero falar sobre isso, sobre escolhas de prioridades. O profeta Ageu, ele proferiu essas palavras ao povo de Israel por volta mais ou menos do ano 520 a.C., ou seja, faltavam 520 anos para o Senhor Jesus nascer e iniciar o Novo Testamento, a nova aliança e a promessa como nós a conhecemos hoje. O povo de Israel vivia um período pós-exílio. Eles estavam voltando do exílio na Babilônia, onde aconteceu 70 anos de exílio, e eles agora estavam voltando para casa, como Deus havia dito através do profeta Jeremias que aconteceria, que eles passariam 70 anos da Babilônia e que depois eles estariam voltando para casa. E por volta do ano 536 foi quando eles voltaram. E essa palavra foi liberada 16 anos depois, no ano 520. Aí você vai dizer, mas por que levou 16 anos depois que eles voltaram para o profeta Ageu ser usado por Deus e dizer para o povo de Israel, as prioridades de vocês estão erradas? Por quê? Porque depois daquele período, de exílio, eles estavam vivendo o período pós-exílio, eles voltaram para casa e eles queriam reconstruir as casas deles. Eles passaram 16 anos. Só que muito já havia sido feito, porque você imagina o que alguém pode fazer durante 16 anos na construção da sua própria casa. Praticamente a casa deles estavam prontas, tá? Mas o templo estava abandonado. O templo não podia acontecer, nem os cultos no templo, porque o templo estava em ruínas. E cada um corria por causa de sua própria casa. Eu chego a dizer que nós estamos vivendo hoje um período pós-exílio, que seria o período pós-Covid. Quase 2 anos de colégios interditados, de pessoas isoladas. Eu não sei aqui, mas na minha igreja ainda tem pessoas que estão trancadas dentro de casa. Não saem de lá para nada, estão com medo. Pessoas com depressão, com angústia, com ansiedade. E no momento em que se diz assim, bom, agora não está mais naquele índice de mortes, os CTIs foram, vamos dizer, praticamente desativados, os de Covid, e voltaram a ser CTIs normais para atender todo tipo de enfermidade. Enfim, quais são as prioridades que as pessoas estão elegendo na sua vida depois de praticamente 2 anos, dessa história? Vai fazer em fevereiro agora, daqui 3 meses, completa 3 anos, 2 anos, aliás, que foi quando tudo começou a fechar. E aí, não sei se você está percebendo isso, como que as pessoas mudaram as suas prioridades. Os judeus que voltaram, de forma muito entusiástica para a terra, começaram a reconstruir o templo, até que quando eles chegaram lá, eles disseram, vamos reconstruir, mas de repente eles começaram a parar, porque eles tiveram
algumas dificuldades. Pessoas se levantaram e foram contra a reconstrução do templo. Israel teve dificuldades de fazer isso, por quê? Porque haviam grupos no meio do povo de Israel que diziam, não, o templo não, vamos cuidar das nossas casas. Vamos cuidar daquilo que é prioridade para as nossas famílias. E 16 anos se passaram até que Deus fechou o céu. Eles plantavam e não colhiam. Os animais no campo começaram a não reproduzir mais. Porque você sabe que Deus tem uma maneira, às vezes, de fazer a gente olhar para cima, né? Você já passou pela experiência de um dia estar tomando banho e a água acabar? Acho que todos nós, né? Todos nós aqui já passamos essa experiência. E quando você está debaixo do chuveiro e a água para de cair, a primeira coisa que você faz é... Parou por quê? Por que parou? Né? Aí você ainda dá uma insistida no resiste. Não, acho que o resiste está pouco aberto. Deixa eu abrir mais um pouquinho. Mas a primeira coisa que você faz é olhar para cima. Então tem momentos que parece que Deus fecha o céu para ver se o povo dele olha para cima. A gente fica muito, olhando somente no horizontal e para de olhar para Deus. E começamos a correr para fazer, porque eu preciso tirar o atraso dos negócios que eu não fiz, do dinheiro que eu não ganhei, das coisas que eu não consegui nesse período. E as pessoas não estão percebendo quais são as prioridades de Deus num tempo em que os sinais estão aí e estão se cumprindo. Inclusive, um dos sinais dos finais dos tempos é apostasia. Apostatar da fé, afastar-se da verdadeira fé, até por obedecer a ensinos de demônios. E em muitos lugares hoje que se dizem cristãos, de púlpitos estão saindo ensinos de demônios. E tem pessoas que não estão percebendo que isso está acontecendo. E em meio a esse cenário, o Senhor levanta o profeta Ageu para dar um alerta ao povo. E o primeiro recado foi: vocês estão errando nas prioridades. Como diz aí, assim, versículo 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, o povo dizendo que não era prioritário aquilo que tinha a ver com a sua vida espiritual. Eu tenho que lembrar aos irmãos que naqueles dias Deus habitava numa casa feita por mãos humanas. Naqueles dias, a construção do templo tinha a ver com a presença de Deus no meio do povo de Israel. Presença essa que havia sido interrompida no momento em que todos os utensílios do templo foram levados para a Babilônia. Não havia mais sacrifício, as cerimônias pararam, e aquele povo achava que dava para continuar daquele jeito. E assim ficaram por 16 anos. Não foram 16 dias que eles foram ali dar uma melhorada na casa deles. Não, 16 anos. Quando a gente está fora da prioridade de Deus, o tempo passa e a gente nem percebe. Tem pessoas hoje que já estão afastadas de Deus, da casa de Deus, há mais de 10 anos. E não notaram que isso aconteceu na sua vida. Sabe o que é isso? Longe de Deus, longe da palavra de Deus, longe dos olhos de Deus, longe do coração de Deus. E há muitas pessoas vivendo hoje assim. E quando nós estamos passando por períodos de lutas, às vezes, nós invertemos as prioridades. Nesse período aí da Covid, muita gente inverteu prioridade, por causa de luta, dificuldade com o emprego, com a empresa, com a escola, com fazer o que se fazia diariamente na vida cotidiana. Então, quando a gente passa por luta, o ser humano é muito adaptável, O ser humano, ele
não dá de um jeito, ele adapta de outro. E brasileiro, então, nunca vi tão adaptável. Acho que o povo mais adaptável da face da terra é o brasileiro, né? Eu costumo dizer que o brasileiro consegue dar nó, né, em éter, usando luva de boxe em cima da vela sem deixar cair. Entendeu? É um negócio assim, né? Até brinco na internet, né? A NASA vai ter que vir para estudar esse negócio. Mas o que acontece é que quando a gente começa a inverter prioridades, nós começamos a interferir na vida familiar, na vida de relacionamento com Deus, no nosso emocional. O emocional fica abalado. Os problemas começam a se somar, se avolumar. Por quê? Porque as prioridades estão invertidas. Às vezes nós colocamos nas coisas materiais o primeiro lugar porque a gente acha que a gente vai resolver o problema se a gente dedicar mais tempo, né, ao trabalho. Enquanto o salmista disse: inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Ou seja, não adianta, eu vou resolver o meu problema se eu trabalhar mais, se eu conseguir ficar mais tempo trabalhando, mais tempo. Não, você vai arrumar problema de saúde, você vai arrumar problema na família. E se você tiver problema de saúde, problema na família, você vai afetar o seu emocional. E o seu espiritual está nesse bolo aí. Porque nessa altura do campeonato, o reino de Deus já não é prioridade há muito tempo. E nós esquecemos as palavras que Jesus nos disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É como disse Jesus mesmo para Marta: Marta, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa, e você não está entendendo, mas Maria entendeu e escolheu essa melhor parte, e isso não lhe será tirado. Nesse período, querido, de pós-pandemia, eu tenho visto muitos cristãos fazendo escolhas equivocadas nas suas prioridades. Alguns estão tentando, como disse, tirar o atraso, né? E tentando fazer esse, o dinheiro que eu não pude ganhar, eu preciso ganhar agora. Alguns estão dando prioridade à diversão e ao entretenimento, porque eu vivi muito tempo preocupado, angustiado, triste. Então, nesse momento agora, eu quero me entreter. Nesse momento agora, eu quero, rir, me desparecer. Então, convida para a igreja um pastor que seja bem gaiato, que fale bastante coisa engraçada, porque eu estou precisando dar boas risadas. Eu percebo que, nesse momento, as festas, as confraternizações, né, a coisa da, engraçado, eu pensei o seguinte: com esse negócio da Covid, o pessoal vai dar uma esfriada nesse negócio de futebol, né, porque percebemos que realmente, né, pela gravidade do que aconteceu, os problemas que nós enfrentamos, futebol não é uma coisa tão importante assim. E aí, de repente, eu chego na igreja, não mais nesse período agora, porque agora está, né, no recesso da parte aí de esporte, de futebol, e eu chego na igreja numa quarta-feira e pergunto para os diáconos: irmãos, o que houve? O povo não vem para o culto hoje? E aí alguém diz assim: o senhor não sabe não? Isso de quê? Hoje tem jogo. Jogo de quem? Do Flamengo, com outro time aí, né? E eu disse: e aí? Não, o povo não vem não, o povo vai ficar em casa hoje. Aí eu pergunto: mas que hora que é o jogo? 9h30 da noite. 9h30? O culto acaba às 9h15. Não, mas até em casa a pessoa vai perder uns 5, 6 minutos de jogo, não dá para perder não. Dá para perder o culto todo, mas 5, 6 minutos de jogo não dá para perder não. Porque vai lá que nesse primeiro sai um gol e eu não estou lá para ver. Amados, você entende o que é prioridade? E eu digo, literalmente, centenas de pessoas priorizaram ficar em casa porque precisava assistir o jogo. No dia da final, o Flamengo perdeu.
E eu costumo dizer, você quer estar do lado do time que só ganha, só tem um. Só tem um time, só tem um técnico que nunca perde um jogo. O nome dele é Jesus. Só Ele. Eu vi aqueles irmãos tristes, né? Como diz o ditado popular, viola no saco, bandeira para baixo, né? Economizaram fogos, talvez venham a gastar agora no ano novo, porque no dia do jogo do Flamengo, a turma ficou em casa e perdeu o seu tempo. Eu me lembro quando na Copa do Japão, a qual o Brasil foi campeão, a última Copa que o Brasil ganhou, né, foi no Japão. Nós estávamos ainda lá no templo alugado, não tínhamos o templo onde está hoje. E eu me lembro que por ser no Japão, os jogos eram de manhã e muito cedo, por causa do fuso horário, né? E a final foi num domingo. Domingo, 8 horas da manhã, começaria o jogo da final. Eu disse, irmãos, nós vamos fazer um negócio que vai agradar tremendamente o coração de Jesus. Porque já tinha uma turma dizendo, o senhor vai fazer culto domingo de manhã? E como é que a gente vai assistir a final do Brasil na Copa? Eu disse para eles, olha, amados, o que Deus está colocando no meu coração é que a gente entregue as primícias desse domingo para Deus. E quem sabe, Deus não se agrada disso e dá o campeonato para a gente, para o Brasil. Eu marquei o culto para 6 horas da manhã na igreja. Amados, eu cheguei às 5, estava de noite. E depois chegaram os obreiros, os diáconos e por fim os irmãos para o culto. E quando foi 6 horas da manhã em ponto, a gente começou o culto e a igreja estava lotada. Que culto abençoado, irmãos. Até quem nunca falou em língua estava falando em língua naquele dia. Quase que falou japonês. Mas também quando o culto acabou, 7h30, a gente fez 1h30 de culto, eu olhei para o lado e percebi que havia alguma coisa ali, parecia um arrebatamento, e eu fiquei. A turma saiu desesperada para casa, igual uns doidos. Ficou ninguém na igreja. Eu fui o primeiro a chegar e o último a sair, porque eu fechei a igreja nesse dia com alguns irmãos, poucos que me ajudaram. E naquele dia, o Brasil foi campeão do mundo. Mas eu disse, primeiro Deus, primeiro o Senhor, as primícias para Ele. Eu não aceito, como alguns estavam pedindo, cancelamento do culto de domingo de manhã, para ficar em casa assistindo o jogo de futebol. Amados, ou nós priorizamos Deus na nossa vida, ou nós vamos ter sérios problemas. E em meio a esse cenário, né, Deus levanta o profeta Ageu e manda eles considerarem o seu passado. Vejam o que vocês estão fazendo. Vejam o que está acontecendo na vida de vocês. Vocês correm, levam para casa. E o pouco que vocês levam para casa, quando chega em casa, eu com um assopro. Irmãos, presta atenção no texto, na hermenêutica do texto. O texto não diz que Satanás espalhou o que eles ajuntaram. Não. Deus disse, Deus, o seu Senhor, eu com um assopro, eu vou dissipar o pouco que vocês vão ganhar. Nessa Satanás não tem culpa, está fora disso. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente prioriza aquilo que não é prioridade de Deus, nós entristecemos o coração do nosso Deus. E quando o coração de Deus está triste em relação a nós perdemos com isso. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você quer ter força? Deixa Deus alegre com você. Alegra o coração de Deus. Quando você alegra o coração de Deus, é como aquele filho que alegra o coração do pai. E aí quando esse filho pede alguma coisa para o pai, mesmo que o pai não tenha como fazer, ele dá um jeito.
Ele dá um jeito. Porque ele disse, esse filho é bom demais, eu não posso frustrar esse meu filho. Ele me obedece, ele me ama, ele me honra o tempo todo. Eu faço empréstimo, eu faço um carnê para pagar, mas eu vou suprir essa necessidade. Agora você imagina, se nós somos pais limitados, carnais, fazemos de tudo para abençoar um filho que nos honra, que escolhe como prioridade obedecer ao seu pai, sua mãe. Imagina o nosso Deus, que tudo pode e que é dono de todo o ouro e de toda a prata, e que pode fazer o impossível, coisa que nós como pais não podemos fazer. Observem os resultados que vocês estão colhendo, em que essas escolhas têm melhorado a vida de vocês. Em quê? A vida de vocês está melhorando pelo que vocês escolheram ou está piorando? Foi o que Deus mandou eles fazerem. Deus tem requerido, querido, de nós, como seu povo, uma atitude de quebrantamento que produza mudança na nossa vida. E eu penso o seguinte, que nessa etapa da vida, depois dessa pancada que a gente recebeu aí, de uma pandemia que nunca havíamos vivido, porque a última que aconteceu foi há 102 anos atrás, e nenhum de nós estava lá para ver o que aconteceu. E essa pandemia acontece quando hoje as notícias são globalizadas, o que acontece do outro lado do mundo chega em tempo real na nossa mão, nesse aparelhinho que está aqui. Então, quando as coisas acontecem, elas afetam a gente, e a gente foi afetado, o mundo inteiro. O povo de Israel, queridos, eles foram para a Babilônia e passaram lá 70 anos, justamente por causa disso. Se você perguntar por que Deus tira o povo dele, da terra dele, faz eles perderem uma guerra, morreram muitos judeus. A liderança do povo de Israel foi levada cativa para a Babilônia. Esse povo ficou sem casa, sem família, pais se distanciaram de filhos, filhos de pais, maridos, ou muitos homens morreram porque foram para a guerra, perderam as vidas. As casas foram destruídas, a cidade foi arruinada, o muro derrubado, o templo saqueado, queimado. Por que isso aconteceu? Porque foi a única forma que Deus viu de lembrar aquele povo. Eu vou lembrar vocês de quem vocês são, de onde eu tirei vocês. Vocês eram um povo escravo, vocês passaram 430 anos dentro do Egito. Eu tirei vocês de lá com mão forte. 10 pragas caíram sobre o povo do Egito, nenhuma delas atingiu vocês. E vocês não viram isso? Vocês passaram a pé enxuto por dentro do mar, vocês não viram isso? Vocês entraram na terra prometida com um rio que parou de descer água no meio do degelo do verão. Naquela região tem neve, as montanhas degelam, descem os rios ficam caudalosos nessa época. E Deus fez uma barragem invisível, as águas pararam e eles atravessaram a pé enxuto. E de dentro do rio tiraram 12 pedras que seriam para lembrar daquele dia que eles passaram no meio de um rio que era para estar caudaloso, eles passaram a pé enxuto mais uma vez. Deus conserva esse povo por 40 anos no deserto, sandálias não se gastam, roupas não se gastam, comem carne no meio do deserto, maná todo dia pela manhã, uma rocha que brotava água inexplicavelmente no meio do deserto. No entanto, esse povo foi se afastando de Deus, se afastando de Deus, se afastando de Deus. E Deus disse, então vocês vão passar 70 anos na Babilônia, para vocês lembrarem quem eu sou. Depois de 70 anos, já não era mais o rei Nabucodonosor. O Império Babilônico havia caído, o Império Persa havia se levantado, o Império Assírio, aliás. E Deus lembra um rei que não viu nada do que aconteceu lá atrás, dizendo, vai lá nos pergaminhos e busca o que foi a respeito do povo de Israel. Esse rei lê que houve uma profecia que eles voltariam 70 anos depois, e ele cumpre a profecia, um rei ímpio, pagão. Esse é o Deus que a gente serve. Ele é tremendo.
Ele é tremendo. No entanto, muitos crentes, nesses últimos dias, estão entristecendo o coração de Deus, porque estão elegendo outras prioridades. Outras prioridades. As coisas começam a mudar, querido, quando nós escolhemos aquilo que agrada ao nosso Deus. E foi justamente isso que Deus propôs ao povo de Israel, aí em Ageu 1, 7, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ou seja, comecem a mudar, comecem a fazer aquilo que me agrada, comecem a fazer aquilo que me alegra, e vocês vão ver que as coisas vão começar a mudar no meio de vocês. O povo ouviu, obedeceu a Deus e começou a retomar a construção do templo. E em Ageu, aí, capítulo 1, versículo 12, diz: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Eles começaram a mudar aquela realidade. Versículo 15: ao 24º dia do 6º mês, eles começaram a fazer isso. Ou seja, eles disseram: então tudo bem, nós entendemos, nossas prioridades estão erradas, nós vamos mudar isso e vamos começar a fazer aquilo que Deus está pedindo para que nós façamos. Amados, isso muda a coisa. Diante, da falta de recursos, das dificuldades, impossibilidades, olha o que Deus falou depois que o povo tomou essa decisão. Aí em Ageu, no capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus diz: ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Deus começa a dizer para aquele povo: vocês vão ser fortes, vocês vão vencer. Vocês estão debaixo de luta, de dificuldade. Eu sei que vocês estão tristes pelo que aconteceu. Vocês estão vindo de 70 anos de exílio. O lar de vocês estava jogado, mas vocês já fizeram o que precisava fazer na casa de vocês por 16 anos. Então esse é o momento que eu vou fortalecer as mãos de vocês para que vocês façam aquilo que precisa ser feito. E eles começaram a fazer, e diz aí, versículo 8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, vocês vão reconstruir esse templo com mais, magnitude, com mais glória do que o primeiro templo. Ele vai ficar mais bonito do que o primeiro que foi construído por Salomão. Mas como? De um povo que voltava do exílio, que estava afetado, de gente que voltou do exílio 70 anos depois. Você tem noção de que menos de 10% dos que voltaram, 70 anos, morreu todo mundo lá, irmão. Menos de 10%. 90% nasceu na Babilônia. Quando voltou para Jerusalém, nunca havia pisado em Jerusalém. Como você fazia um povo que nasceu na Babilônia amar a terra que foi prometida aos seus pais? Só tem um jeito: esse povo precisa se converter.
Esse povo precisa ser transformado. Você sabe como é que os nossos filhos vão amar a palavra de Deus? Se eles se converterem, se eles forem transformados. E você sabe quem é que tem que fazer isso? Somos nós. Porque uma geração louvará a outra geração os teus poderosos feitos. Se nós esmorecermos, se nós escolhermos prioridades erradas, se os filhos verem os pais trocando coisas dessa terra por coisas eternas, ou seja, pegando o que é eterno, jogando de lado, escolhendo o que é terreno, humano, carnal, perecível, esses filhos nunca vão herdar a promessa que Deus fez de termos vida e vida com abundância. Se nós queremos que os nossos filhos elejam boas prioridades, nós precisamos mostrar isso para eles. Ah, pai, o meu coleguinha hoje vai todo mundo para a praia, eu posso ir? Não, filho, papai vai levar você no outro dia, porque hoje nós vamos à casa do Senhor. Papai vai com você no sábado, com você no feriado. Papai sai com você à noite, quando voltar do trabalho, a gente vai comer uma pizza. Mas domingo não, filho, porque o coleguinha que você disse que vai para a praia, ele não conhece a Deus, ele não conhece a palavra de Deus. Você precisa falar de Jesus para ele. Mas como você vai falar, se você também faz como ele? Amados, nós precisamos entender isso. Eu não estou falando de legalismo, né? Há aquele momento que você sai com a família de férias, e eu digo isso para os obreiros da nossa igreja: tirem férias, saiam com a família, 1 semana, 2 semanas, vai passear, some daqui. Se eu ver você aqui na igreja no teu dia de férias, eu vou enxotar você daqui. Porque férias é uma vez por ano, irmãos. Sair com a família, né? Às vezes 2 vezes, tem gente que divide em 2 de 15. Deve fazer isso é importante, é o momento da família. Mas eu estou falando daquele crente que num domingo ele troca a igreja pelo jogo, no outro domingo ele troca pela praia, no outro domingo ele troca pelo churrasco, no outro domingo ele troca pelo aniversário do amigo, no outro dia ele troca pela festa na empresa, e a igreja vai ficando, a palavra de Deus vai ficando, e ele só vai para a igreja o dia que não tem nada importante para fazer, se não chover, se não tiver muito calor, quer dizer, tem muita coisa a acontecer para ele conseguir ir para a igreja. E tem muitas pessoas vivendo assim hoje. O que Deus pode fazer na nossa vida, depois dessa Covid, Deus pode fazer a gente prosperar muito mais do que nós prosperávamos antes da Covid. Eu creio porque, como a gente vê na palavra de Deus, né, no testemunho de Jó, se você puder abrir comigo, lá no finalzinho do livro de Jó, Jó 42, eu já estou terminando. Jó 42, 12. A palavra de Deus diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros filhos, 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira de Genina, o da outra de Késia, o da terceira de Queren-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Isso não era comum. Jó tinha tanto recurso que ele deu herança para as filhas. Porque normalmente era o contrário, né? Quem ia casar com a filha tinha que pagar o dote. Não era a herança que ele recebia. Você imagina, elas eram filhas de um homem tão rico que ele deu herança para as filhas como que o pai dava para os filhos homens naquela época. Depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. E o final de Jó foi melhor do que o começo. A glória da segunda casa pode ser maior do que a da primeira. Significa que
Nossa vida pode melhorar, nosso casamento pode melhorar, nossa prosperidade financeira pode melhorar, mas como essas coisas vão melhorar se nós não priorizamos o reino de Deus? Se nós entristecemos Deus escolhendo sempre outra coisa no lugar de Deus, da casa de Deus, da palavra de Deus. Eu vejo pessoas hoje que estão entristecendo tremendamente o coração de Deus. E Deus tem falado, querido, ao meu coração sobre um renovo, sabe? De prosperidade, de alegria, de abundância. Eu quero trazer sobre o meu povo um renovo de prosperidade, de alegria e de abundância. Eu sou o Deus que fez isso na vida de Jó, que abençoou o final de Jó mais do que o início. Mas como eu vou fazer isso? Há um povo que depois que volta da Covid, do exílio, fica 16 anos cuidando só do que é seu, e diz que não é tempo ainda de cuidar da casa de Deus, das coisas de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus, do projeto de Deus para a sua vida. E assim como Deus falou através do profeta Ageu, nós precisamos entender que será necessário que haja uma limpeza e uma purificação do nosso coração. Deus disse isso, eu quero fazer uma grande obra, mas vocês têm que limpar o coração de vocês. O que eu tenho para fazer no meio de vocês não vai dar para fazer se vocês não entenderem que vocês precisam ser um povo diferente. Vocês precisam entender que vocês não são como os povos que estão ao redor de vocês. Vocês são um povo diferente. E em Ageu capítulo 2, versículo 13, então perguntou a Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imunda. Naquela época, na lei, se uma pessoa que tocasse no corpo de um morto, e ele depois tocasse num objeto, em qualquer coisa, essa coisa ficaria imunda. Pois é, vocês entendem isso, vocês não têm dificuldade de entender isso. Versículo 14. Então prosseguiu Ageu, assim é este povo, e assim esta nação, perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. O que vocês estão fazendo e oferecendo para mim é coisa imunda, porque o coração de vocês está imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Deus disse para ele, vocês vão reconstruir o templo, mas antes vocês vão limpar o coração de vocês. Porque as mãos de vocês vão tocar nessas pedras. E um povo com o coração impuro, contaminado, sujo, não vai me construir uma casa que possa ser pura. Vocês vão purificar primeiro o coração de vocês, porque aí vocês vão limpar as mãos de vocês, e aí vocês vão construir o templo com mãos limpas. Eu vejo hoje pessoas que até querem fazer alguma coisa para Deus, mas o coração está sujo, está cheio de maldade, de maledicência, de malignidade. O coração está cheio de amargura, de sentenças declaradas contra o outro, que ele nem sabe, mas você já sentenciou essa pessoa dentro do seu coração. E como é que Deus vai fazer coisa nova com um povo que está dessa maneira? Antes de fazermos a obra de Deus, querido, nós precisamos purificar o nosso coração, para que as nossas mãos sejam purificadas. Daí em diante, tudo vai começar a mudar. E aí no versículo 16 de Ageu 2 diz, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. A pessoa ia lá,
Ali tem um monte com 20 medidas. Aí quando chegava lá só tinha 10. Frustração. Sempre faltava alguma coisa. E diz aqui, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, e havia ali somente 20. Sabe aquela frustração? Eu vou ali no lagar, tem 50 litros de azeite ali no lagar. Aí chegava lá, só tinha 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, e toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês, do 9º mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro, além disto a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. A partir de hoje a coisa está mudando, é o que Deus falou. Esse opróbrio está passando. Essa situação de perda, de dano, de destruição, está passando. Isso vai ficar para trás, porque vocês entenderam a minha palavra, vocês recomeçaram a agir segundo o meu coração, e isso tudo vai começar a mudar. E veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo: fala Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornarei a Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus disse, eu vou fazer do meu servo um anel de selar. Sabe o que é um anel de selar? O rei tinha um anel, e ele colocava ali, tipo um grude assim, sabe? Nas cartas e nos documentos, e ele depois pegava o anel dele e selava. Aquilo significava o seguinte: depois que o rei colocar o selo dele, ninguém pode mexer naquilo ali. Aquilo ali está determinado. Vocês serão como anel de selar. O que vocês fizerem, o que vocês falarem, aquilo que vocês colocarem as mãos de vocês, o trabalho de vocês está selado. Eu estou com vocês, vai acontecer. Antes vocês faziam, não dava em nada. Vocês iam lá buscar 20, só tinha 10. Ia lá buscar 50, só tinha 20. Agora mudou. Agora eu vou fazer diferente. Amados, esse é o desejo de Deus para a nossa vida hoje. Que você seja próspero. No meio das suas lutas, no meio das suas dificuldades. Mas que você veja a mão de Deus agindo ali na sua vida. Que você veja milagre de Deus acontecendo. Olha, livramento de Deus. Livramento de Deus. Eu fiz um negócio achando que eu ia receber 20 e veio 100. Por quê? Porque Deus abençoou. Eu coloquei a minha mão achando que não ia acontecer nada e a coisa floresceu. Esse é o desejo de Deus. Mas é necessário que nós escolhamos aquilo que é prioridade dele na nossa vida. Por não priorizar as coisas de Deus, Israel foi expulso de Jerusalém, foi parar 70 anos no exílio, voltaram de lá e não aprenderam a lição, começaram tudo de novo. Que nós aprendamos a lição com esses 2 anos de pandemia, que nós aprendamos a lição, que priorizar o reino é tudo que nós podemos fazer para abençoar a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. Priorizar o reino. E se você quer priorizar o reino, e você diz, bispo, eu quero que Deus me ajude, eu quero entender, eu quero conseguir fazer, eu quero
Eu só quero o que agrada a Deus na minha vida. Mas muitas vezes eu não consigo. É como disse o apóstolo Paulo: o mal que eu não quero faço, o bem que eu quero não consigo fazer. Mas Paulo se agarrou com Deus. Feito, sabe, alguém que sabia que não tinha outra escolha. Feito Jacó, que se agarrou com o anjo e disse: não te deixarei enquanto não me abençoares. É isso que Deus espera de nós. E se você está tomando uma decisão hoje de escolher o que é prioridade de Deus na sua vida, orar e dizer: Deus, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na minha vida. Eu queria orar junto com você e pedir para você, numa atitude de fé, sair do teu lugar. Eu não estou falando para receber a Jesus como Salvador, você já fez isso. Eu estou falando de você tomar uma atitude de fé diante das escolhas que você tem que fazer todo dia e escolher aquilo que agrada e alegra o coração de Deus. Mesmo que alguém diga para você: não, mas isso aí não é a minha prioridade. Você diz: não, mas a minha prioridade é aquilo que agrada a Deus. Essa é a minha prioridade. Esse é o meu prazer. Eu quero que você saia do seu lugar